O Antônio vai falar, né, outros dados mais atualizados, é que 65 mil pessoas tem aqui no Brasil. E a maioria são em mulheres em idade fértil, então mulheres jovens. Imagina o transtorno que isso dá, inclusive até do ponto de vista de trabalho, né, de laboral. E ela é menos frequente em homens, crianças e idosos, mas ela aparece também nessas pessoas e nessas faixas etárias. Pode passar. Lembrando que hoje, com o tratamento, isso tende a melhorar cada vez mais, até 85% tem uma sobrevida maior do que 10 anos, e uma sobrevida com uma qualidade de vida bem bacana, né? E 90% uma sobrevida maior do que 5 anos. Hoje, com o progresso da medicina, da reumatologia, né, quem sabe isso aí a gente até aumente. E as mortes, quando são precoces, né, são por conta da própria doença, uma doença muito ativa, muito agressiva, né, ou por infecções, por conta da própria doença e também pelo seu tratamento. E as mortes tardias, que acontecem 10, 15, 20 anos ou mais após o início da doença, pode acontecer por aterosclerose ou pela própria doença, porque ela ataca os vasos sanguíneos, ou pelo seu tratamento com corticoide, que também agrava, e as infecções. Pode passar. 4 tipos clínicos podem aparecer. A forma sistêmica, a forma difusa. Isso aqui é de muito plantão. Falei muito aí durante a última semana. Vamos ver se a voz volta, onde ela já sumiu. Se não der, bom, falei muito, eu dei 3 plantões essa semana e a voz foi embora. Então, a forma sistêmica, a forma local, a doença neonatal e o lúpus induzido por drogas, por medicações. Pode passar. Então, aqui a forma sistêmica, né, com o rache característico, aquele exantema em asa de borboleta, presente, então, na doença, pode passar. Presente também no homem, pode passar. Na criança, também se manifestando, né, com essas lesões bem características, pode passar. Na criança também, né, são crianças que eu cuidei, essas duas. A da esquerda, por incrível que pareça, a Valdirene, hoje é uma adulta, e convive bem com a doença. A Milene, inclusive, infelizmente, já faleceu. Pode passar? A outra forma, pode passar? A outra forma, então, é o lúpus discoide, mais uma. Então, que é a lesão cutânea, poucas manifestações sistêmicas. Aqui, né, um cantor, o Sil, que ele mostra o seu rosto, não esconde essas cicatrizes da doença, para que a gente possa entender. Pode passar? Vamos falar então do lúpus neonatal, pode passar? Então, mostrando que o bebê, filho da mãe lúpica em atividade, por isso que é importante a gravidez bem cuidada, com o pré-natal bem cuidado, o acompanhamento com o reumatologista, para que a criança, né, não nasça com a doença, pode passar. O risco maior é um bloqueio cardíaco pela atividade da doença, né, e aqui mostrando então uma mãe com atividade e carregando o filhinho no colo com a atividade da doença, essa criança inclusive com comprometimento cardíaco. Pode passar. E o lúpus induzido por medicamentos, menos frequente, e são esses medicamentos aqui, né? Os mais comuns, a clorpromazina, a metildopa, a hidralazina e a isoniazida, esse último tratamento para tuberculose, que é uma condição que também pode aparecer nos pacientes com lúpus. Pode passar. O diagnóstico é feito baseado em critérios clínicos e laboratoriais, são 11 os critérios clínicos, isso está para ser mudado para 14 critérios clínicos e laboratoriais, e a pessoa precisa ter pelo menos 4 desses critérios, tá, para que seja feito o diagnóstico. Então, a lesão do rosto, aquela lesão daquele cantor, o Sil,
A fotossensibilidade, que é a sensibilidade à luz do sol, o aparecimento das lesões, feridas na boca e no nariz, uma artrite diferente da artrite, uma inflamação das juntas diferente da artrite reumatoide, porque ela não progride, que nem a artrite que dá as deformidades. Problemas na pleura ou no coração, com derrame na pleura ou no coração. A doença renal, que o Dr. Vinícius vai falar, a doença neurológica, a doença do sangue, anemia, alterações do hemograma, alterações imunológicas, que a gente vai ver no exame de laboratório, e o famoso FAN, fator antinúcleo positivo. Pode passar. O tratamento deve ser individualizado, explicar para o paciente que tipo de lúpus ele tem, conversar com quem ele deve também se tratar, quem são os participantes, aí, a equipe médica e paramédica que vai cuidar dele ou dela. Né? Então, multidisciplinar. Pode passar. Como orientações gerais, vai ser falado então de cada coisa mais especificamente aqui, a dieta, né? Então procurar manter uma dieta saudável, porque as medicações, especialmente os corticosteroides, podem levar a um aumento de peso. Atividade física, praticar atividade física, ser feliz, só ter cuidado com o sol, evitar o fumo em qualquer condição e ter sempre aí uma atividade de lazer agradável para levar a vida numa boa. Pode passar? O tratamento em geral, então, com corticosteroides, com anti-inflamatórios não esteroides na fase da artrite, com os antimaláricos, a hidroxicloroquina, que hoje nós sabemos que é muito importante no tratamento, os imunossupressores e as drogas mais modernas, que são os agentes biológicos aí, que a indústria farmacêutica está bastante desenvolvida. Pode passar. Tá, então, com o objetivo, ou com os objetivos, de promover o progresso científico para o conhecimento do lúpus e reconhecendo o lúpus como uma doença com forte impacto sobre a saúde pública, pode passar, e a necessidade de educar e apoiar os pacientes com lúpus, com uma necessidade urgente de sensibilizar todas as nações do mundo e a população sobre a doença, no 6º Congresso Internacional de Lúpus, lá nos Estados Unidos, que hoje comemora um dia muito importante, foi declarado o dia 10 de maio como o Dia Mundial do Lúpus, o Dia Mundial da Conscientização sobre essa doença. Pode passar. E aqui em Londrina, Londrina é a primeira cidade do nosso país a ter no seu calendário de comemorações oficiais do município a Semana do Lúpus, pela Lei 12.148, de autoria da querida vereadora Elza Correia, e sancionada pelo não menos querido Alexandre Kireff, que instituiu essa semana, que vai do dia 4 ao 10 de maio, como a semana de comemorações do lúpus e de conscientização sobre o lúpus. Pode passar. E já aconteceu esse ano, no dia 9 de maio, eu estava em férias, mas aqui pode passar. E foi muito bonito, com uma repercussão muito interessante, que eu soube lá do outro lado do mundo, que estava acontecendo aqui com muito orgulho. Pode passar. Temos aí alguns apoiadores importantes nessa causa. Astrid Fontenelle tem a doença, pode ir, e sempre fala. O Sil, que tem as lesões, e falar, são de acnes essas lesões, você pode tratar, tem muito dinheiro. Eu falei, não, eu quero ficar com esse rosto para que as pessoas vejam como é importante a gente conhecer a doença. Pode passar? A Lady Gaga, pode passar. E, recentemente, eu soube que o John Lennon, com aquela música Lucy in the Sky with Diamonds, que para quem é fã dos Beatles como eu, ele foi inclusive tema de alguma novela, ele fez, o John Lennon fez a música esperando, inspirado em, ou cheio de drogas de LSD e cocaína, como se diz, e até eu acreditava. Ele viu um desenho do Julia, da Lucy, falando da Lucy, e que ela desenhava diamantes no céu. E há pouco tempo o Julia ficou sabendo que a Lucy, essa Lucy na vida real, tinha lúpus. E faz 2 anos que a Lucy faleceu por causa da doença. Então o Julia, tem vários vídeos do Julia Lennon falando sobre lúpus. Ele é um dos grandes apoiadores dos Estados Unidos. Pode passar, está acabando.
Tá? Então, tem várias áreas promissoras, meus colegas vão falar. Tá? Então, muitas drogas hoje, possivelmente até que curem as doenças, né? Ou essa doença especificamente e as suas manifestações. Né? Além de saber quem causa a doença. A partir do momento que a gente sabe quem causa a doença ou quem é propenso a ter a doença, a gente pode acabar tendo sucesso. Pode passar. Tá? Então, lembrar que às vezes é um lobo aqui na pele de cordeiro, né? Toma bastante cuidado. Pode passar. Então, lúpus é uma doença de difícil diagnóstico e tratamento, onde a informação, diagnóstico